Nossa reflexão começa agora no capítulo 14 e nós estaremos lendo dos versículos 1 até o versículo 2. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E aconteceu, nos dias de Arafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimar, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Meus queridos, é bem verdade que do versículo 1 até o 11, nós temos uma guerra que se trava entre 4 e 5 reis, conforme você pode ler nesse texto bíblico. Até mesmo em diversas bíblias, a epígrafe que numera o texto é Guerra de 4 reis contra 5. E baseado nesses dois versículos, eu quero pontuar aqui sobre os personagens históricos. É importante destacar que Abrão, homem da promessa, homem chamado por Deus, não somente desfrutou de prosperidade, de paz, mas sempre ele estava enfrentando lutas, problemas. Esse texto nos revela Abrão em meio a um grande combate, pois exércitos vindo do Oriente invadiram a Palestina, causando uma guerra e deixando grande assolação. O envolvimento de Abrão nessa guerra, na verdade, não se deu por causa dele. Abrão não tinha nada a ver com esse episódio, mas ele entra em cena, ele é envolvido por causa do seu sobrinho, Ló. O interessante é que Abrão, ele era um pai, ele era um homem de Deus, mas ele respeitava e tratava bem os seus familiares. Quantos não dizem ser crentes, homens e mulheres de Deus, mas que não cuidam dos seus, não olham para os seus familiares? Já dizia o próprio apóstolo São Paulo: aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Abrão era esse homem de fé, de confiança em Deus, mas que tratava bem toda a sua família. A terra na qual habitava Ló, que era Sodoma, dentre outras, foram tomadas pelos invasores. Note que tudo isso se deu porque Ló fez suas escolhas baseadas apenas pela vista humana. Ele buscava tão somente vantagens. Uma outra coisa importante se revela nesse texto: Abrão não é somente um homem de posse, mas ele tinha muita gente com ele, 318 pessoas. O texto mostra que Abrão era um homem preparado para o combate. Logo que tomou conhecimento que seu sobrinho fora preso, então ele forma uma força militar e vai livrá-lo. É interessante, meus queridos, nós percebermos aqui, dentro desse texto bíblico, que Abrão é um homem que cuida da família, é um homem de Deus, é um homem de fé, mas também era um homem preparado. Ele tinha pessoas preparadas para o combate militar. O texto começa falando sobre 4 reis que vão fazer linha de batalha contra outros 5 reis. Esses pequenos grupos estavam desafiando um poder maior. O primeiro nome que aparece aqui é o de Arafel. Esse era rei de Sinear, que ficava ao norte da Mesopotâmia.
deu nome à região que envolvia o Tigre e o Eufrates, que também envolvia a Babilônia. Em se tratando da Mesopotâmia, estudiosos afirmam que ela foi o grande estado em que se processou toda a civilização dos sumérios. Isso em 3.500 anos antes de Cristo Jesus. Afirma-se que essa região era governada por Anrafel, o qual alguns dizem que era o rei Hammurabi, que foi o primeiro rei da Babilônia. É interessante dizer que afirmar que Hammurabi foi o primeiro rei da Babilônia, na verdade, tratava-se tão somente de suposições, não algo bíblico confirmado de fato pela palavra do Senhor. Pelos registros arqueológicos, segundo tábuas que foram encontradas, Hammurabi é um rei que aparece recentemente, 1.700 anos antes de Cristo, enquanto que Anrafel é mais tardio. Agora, em se tratando de Arioque, que é outro nome que aparece aqui, ele era rei de Elazar, região da Babilônia. Esse rei controlava a parte sul. O nome Arioque é Uriano. E aí nós temos agora o rei de Elão, que é Dorlaomer. Ele estava em uma região montanhosa que ficava no Golfo Pérsico. Crê-se que ele era um dos mais poderosos reis entre os quatro. Ele teria um poder maior sobre todos os demais. Diz-se que seu nome era Kudu-Lagamer, que quer dizer servo de Lagamer. E aí nós temos o rei de Goim, que quer dizer no hebraico povo, nação, que era Tidal. Então, você percebe o nome desses reis que aparecem dentro desses registros bíblicos. E aí você pode perguntar qual a utilidade, qual a importância de se ter esses nomes na Bíblia. A importância é que nós temos aqui um registro histórico, que na verdade é bíblico, mas que tem ligação direta com a história. E o mais importante aqui é que Abraão está nesse cenário, que prova que ele não é um mito, que prova que ele não é uma lenda, mas que foi um ser real, uma pessoa real, que estava dentro de um contexto humano. O interessante é que você tem um Abraão presente no mundo, mas que não era do mundo. Você vê que Abraão não vai para Sodoma e Gomorra. Ele passa por lá, ele vai livrar o sobrinho, mas ele não quer nada de Sodoma. Ele não quer nada de Gomorra. E o interessante, queridos, é que quando nós atentamos para essa particularidade, levando para o Evangelho, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, em João 17,14, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, Abraão não era do mundo, ele estava no mundo, mas não era de Sodoma nem de Gomorra. Abraão entra em uma luta nobre porque ele quer salvar o seu sobrinho. Ele não está lutando por riqueza, poder, ele não está lutando para destruir cidades, ele não está lutando para tomar terra de ninguém, mas ele entra em cena apenas para livrar o seu sobrinho. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, não entra em batalha para destruir ninguém, para tomar nada de ninguém, mas entra em luta nobre para favorecer as pessoas. Foi isso que fez Abraão pelo seu sobrinho. Então, estudiosos dizem que aqui nós estamos na idade do bronze, devido às particularidades presentes nesse texto bíblico. Crê-se que esses reis, eles procederam da região de Damasco. Eles lutaram contra as terras do leste, depois retornam para o norte, subindo pelo lado oriental do Jordão. Então a grande batalha, de fato, acontece na região baixa do Mar Morto, que pode ser denominado de Vale de Sidim.
Coloque essa palavra no seu coração, medite nisso, que o Senhor Deus nos abençoe para sempre. Amém. Sempre.